onde é que eu estou, né? E eu estava aqui sozinho, aliás, eu estou aqui a fazer um exercício de pernas, por isso é que posso estar a gravar à vontade. Cá está um bocadinho pesado, para começar pelo menos. E eu estava aqui ali a correr sozinho, e geralmente eu escolho horas que não tenho aqui ninguém. Raramente eu apanho aqui pessoas, felizmente. Eu gosto de treinar sozinho, sossegado, tenho que andar a mostrar nada a ninguém. Muito pelo contrário, se entrar aqui alguém, pronto, tenho que parar de gravar e começo a fazer o meu exercício, bom dia e tal. Ponho musiquinha ou assim, está ali um rádio, acendo as luzes. Eu geralmente quando estou aqui sozinho nem acendo o rádio, nem acendo as luzes, porque eu gosto de concentração, gosto de estar a focalizar, que é uma coisa que eu queria falar. Talvez eu faça um teste na Vanessa para vocês verem como é que a psicologia do desporto funciona e que se eu me lembrar. E a visualização mental, que é o quê? Vocês imaginam um exercício que vocês têm que fazer, ou fazem o exercício umas vezes, imaginem que é isto, treino para o bíceps, pum, pum. E depois vocês fecham os olhos e imaginem que vocês estão a fazer o exercício, mesmo, veem-se mesmo a fazer o exercício. E depois abram os olhos e façam o exercício outra vez. Vão ter muito mais ganhos, tanto físicos como psicológicos, como mentais, espirituais, seja o que for, se vocês visualizarem antes, dá para tudo. Para uma briga, para um resultado. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, faz isso cada vez que faz um livre. Ele põe-se naquela posição tipo super-homem e está ali, perde-se no ar, visualiza a bola a entrar, não sei o quê, e a maior parte das vezes ele faz aquilo que visualizou. Que é um treino muito importante. Isso é uma parte deste vídeo. A ver se eu me lembro de fazer isso em casa. E a segunda parte é tenho que fazer aqui um bocado de coisa, se não perco, não é? Quer dizer, e a segunda parte deste vídeo será falar porque é que as pessoas têm sucesso e só são vistas no fim de terem sucesso. Quero dizer, como por exemplo o ginásio. Ninguém sabe que eu estou a fazer ginásio. Ninguém sabe que a maior parte dos empresários passa fome para montar um negócio. Ninguém sabe que... Ou seja, quando vocês têm uma ideia, vocês passam por 1000 fracassos antes de terem sucesso, não é? E geralmente só são agraciados, ou as pessoas só começam a aproximar-se de vocês, ou isto ou aquilo, quando vocês já têm esse sucesso, essa coisa montada até, ou whatever. O que eu estou a querer dizer com isto é, se vocês quiserem subir, em que área da vida for, o esforço que vocês têm que fazer é este, assim, vão ver? Sozinhos. A maior parte das pessoas não vê, e eu costumo dizer que a pior dor é aquela que sofre quando se está sozinho, quando se está sozinho a chorar ou isto ou aquilo. Essa é a pior dor, não é aquela que a gente mostra às pessoas. Como por exemplo, eu deixei de ir a funerais, só vou se forem pessoas muito, mas muito próximas de mim, porque o que eu vi foram pessoas que vão para os funerais, choram e eu consigo ler no corpo delas que são falsas. São pessoas que estão a chorar só para fazer o jeito a outros. Ora, eu não sou assim, nunca fui. Aliás, vou fazer o jeito nem em casa. Então o que é que acontece? Eu deixei de ir a funerais por causa disso. Porque eu acho que a pior dor... desculpem lá o... Mas pronto, eu corri um bocado ali na passadeira, estou um bocado também... a pior dor é quando a gente sabe. É aquele momento, aquele segundo... que a gente sabe que a pessoa morreu. Pum, é aquela dor, aquela coisa, ok, acabou. Agora ia para o funeral chorar e agarrarem-se ao caixão e não sei o que, isso é tudo tanga, tudo merda. Então decidi deixar de ir a funerais. Antes de ia porque era o amigo do amigo, ou isto ou aquilo, isto aqui, a dar uma força e tal. Mas eu comecei a ver que a maior parte das pessoas que lá estava era falsa. E só dava valor porque a pessoa morreu. Ou seja, há uma piada até que é... uma senhora chega ao pé da outra e diz: "Oh, tu estás viva." Ela: "Porquê?" "Sei lá, um dia destes falaram tão bem de ti, pensei que tinhas morrido." Temos que estimar as pessoas cá. E casamentos é a mesma coisa. Enquanto for um negócio, eu já falei sobre isto aqui, enquanto for um negócio, eu não vou a casamentos, a não ser que seja um colega que case e que diga assim: "Olha, a gente vai fazer um churrasquezito aqui em casa", e apareça, não é preciso trazer nada e tal, assim. Aí é uma coisa, a gente traz porque quer. Agora, ir a um casamento
Eu pagar 100 ou 150. A Vanessa pagar 100 ou 150. A minha filha pagar 100 ou 150. Então já estão 500. Mais roupas, mais isto, mais aquilo, mais não sei o quê. Não vamos, por isso simplesmente. Escusa de convidar porque a gente não vai. Porque se é para fazer negócio, eu faço para a minha família, percebem? Agora, continuando essa do sucesso. Eu já pus isto com peso alto, mas já não vou aumentar o peso. Eu vou tentando fazer exercício enquanto estou aqui a falar com vocês. O que eu estou a dizer, o que este vídeo quer dizer é, além da visualização mental, que é uma parte, pronto, whatever, porque vocês podem visualizar o negócio que vocês querem montar, a pessoa que vocês querem ter, a situação que vocês querem atingir, ou seja, basicamente tudo o que vocês quiserem fazer, vocês podem visualizar antes. É um modo de vocês visualizarem e podem se visualizar com sucesso e as coisas são mais fáceis de acontecer. Dê-me só um segundo. Hoje as minhas alergias estão a atacar-me um bocadinho. Nota-se da respiração, vem aqui um bocado de expectoração. E estou aqui na mesma máquina, mas com outro exercício que é para baixo. E o que eu estava a querer dizer no meio disto tudo é: eu tenho uma imagem de mim, eu tenho 45, como vocês sabem, tenho muito orgulho de ter chegado aos 45, com saúde e com algum estado mental positivo, tenho dias. E o que eu digo é que eu tenho uma imagem projetada de mim aos 65, tenho. E essa imagem inclui eu ter que fazer esforços, que é o que eu estou a fazer agora. Mas para atingir aquilo que eu quero aos 65, eu tenho que fazer pequenos esforços hoje. Como por exemplo, eu não sei se vou conseguir achar uma imagem, mas não interessa. Basicamente vocês imaginem um senhor com 65 anos, exatamente como eu estou, cabelo assim, é assim que eu me vejo, rabo de cavalo, seja cabelo comprido, rabo de cavalo, cabelo branco, barba, cheio de tatuagens, em forma, mas se tudo correr como eu quero, pode correr melhor ou pior, mas se tudo correr como eu quero, ter músculos úteis, ou seja, vocês sabem que eu prezo muito a funcionalidade muscular, ou seja, o facto de eu conseguir atar os sapatos, o facto de eu conseguir entrar ou sair de um carro sem problema, o facto de eu me baixar e levantar, sei lá, eu prezo muito isso. Mas como eu estou a ver que estou a aumentar peso, né, como vocês sabem, o músculo, a nível de tamanho, claro, o músculo não pesa mais que a gordura, nem vice-versa, eles pesam o mesmo, se for 1 kg de gordura ou 1 kg de músculo, pesam o mesmo, logicamente. O que eu digo é que o volume do músculo para o peso, ou seja, 1 kg de músculo e 1 kg de gordura é mais ou menos a diferença entre 1 kg de açúcar e 1 kg de algodão, ou seja, tem os dois 1 kg, logicamente, mas o algodão tem muito mais volume, se não for comprimido, logicamente, o algodão comprimido que pronto. Mas só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a treinar eu tinha 90 kg.4. Aliás, descansar aqui um bocadinho esta série, eu até vou pôr aqui se isto está a funcionar bem. Tá, e vocês vão ver 2 meses de treino que eu vou e ou seja, eu passei de 90.4 para 91.9, ou seja, 92 kg. Ou seja, apesar de eu me sentir mais leve, muito mais eficaz, muito mais rápido, percebem? Ou seja, estou com muito mais poder, muito mais resistência, mais força. Estou também mais pesado. O que é que isto quer dizer? Que eu tenho um aparelho em casa que mede o IMG, que é o índice de massa gorda, que eu ainda não descobri onde é que ele está. Mas eu não preciso ter um grande crânio
para perceber que a minha... Oh, tenho que pôr aqui um bocado mais peso, sei, porque eu faço... eu faço com peso progressivo, ou seja, imagina que eu começo o exercício com 30 kg, depois a segunda série já faço com 40 kg e a terceira série com 50 kg. É o tipo de treino que eu estou a fazer. Se eu consigo. Mesmo assim ainda está um bocado leve, mas vamos com calma. O que eu estou a dizer é que a pessoa, apesar de eu estar mais pesado, eu sei, sem facto provado, porque não estive a ver o índice, o IMG, o índice de massa gorda, mas eu sei que perdi massa gorda, ou seja, gordura, eu perdi gordura corporal e aumentei a massa muscular. E são 2 meses de treino, quer a gente queira ou não, há mudanças, eu já noto mudanças em várias áreas. E o meu filho é super leve agora, e especialmente quando eu chego a casa depois de um treino, ele pesa uma pena, e são 26 ou 27 quilos que ele já tem. Mas é como eu digo a vocês. Vocês têm que projetar uma imagem daquilo que vocês querem ser, ter, parecer, adquirir, whatever que vocês queiram imaginar. Vocês têm que projetar essa imagem e pensar que para chegar a essa imagem há um processo, há umas escadas. Eu não tenho aqui nenhumas escadas para vocês verem, mas está ali um step. Ou seja, há um passo, depois há outro passo e depois, imaginem isto para cima, outro passo. E como por exemplo, muitos de vocês conhecem a Lady Gaga. A Lady Gaga, as pessoas olham e veem o que ela conseguiu agora, o que ela tem agora, e dizem assim, música pop, chegou ali e começou a cantar não sei o quê. Mas quem sabe a história dela, é um exemplo só. Ela começou a tocar piano com 5 anos. 5 anos estava a tocar piano. Ou seja, é uma coisa que se vai construindo. Ainda ontem a minha mulher estava a ver um filme sobre o Elton John, que é um cantor britânico, se muito me engano é britânico, que é o Rocket Man, e ela estava a ver esse documentário, filme, acho que é um filme musical, que ela disse, não vais gostar de ver porque é musical, eu não gosto de musicais. Então o que acontece? E ela estava a dizer que ele foi fazer uma audição para uma escola de música. É super importante vocês terem uma garrafa de água, pelo menos por dia, beberem 1 ou 2 destas, super importante. Façam como eu. Isto custou 40 ou 50 cêntimos e eu uso sempre a mesma garrafa. De vez em quando passo um bocadinho de água e vinagre e está feito, água e lexívia, mas é geralmente água e vinagre. Desinfetar e tal, tirar bolsa e tal, e quase é sempre a mesma garrafa. E assim eu sei quanto é que bebo por dia. Eu tenho que beber, eu tenho 90 kg, vou 91,9, ou seja, 92, eu tenho que beber para aí 2,5 litros por dia. Mas vocês contem pelo menos com 1,5 litro, pelo menos, mínimo, 6 ou 8 copos por dia. Mínimo. Se estiverem ao sol, aumentem. E então, ele foi a uma audição e a professora, ou seja, o juiz dessa audição, estava a tocar uma música, acho que de Mozart, qualquer coisa assim. Eu estou a contar porque a minha mulher me contou, eu não ouvi, portanto eu não tenho certeza dos fatos que estou a dividir com vocês. O que acontece é que, quando ele entrou nessa audição, essa professora estava a tocar uma música de Mozart ou Chopin ou whatever. E quando ele chegou, a professora perguntou ao juíza, ou a pessoa que está a fazer a audição, chamem-lhe o que quiserem, disse, podes começar a fazer a tua audição, podes começar a tocar. E ele assim, mas tocar o quê? Eu não vim com nada preparado. Ela assim, toca qualquer coisa. E ele, que nunca tinha ouvido aquela música que ela estava a tocar, começou a tocar a música e parou ali a mim, há mais de meia hora. Vocês sabem que quem conta um conto aumenta um ponto, eu estou a aumentar um bocadinho, né? Porque eu não vi, e como não vi ela só me contou, eu estou a preencher os espaços vazios. O que acontece é que ele parou e a música não ficou completa. E ele perguntou,
a mulher perguntou, então, mas porquê é que tu não tocaste a música completa? E ele disse, porque quando eu entrei você estava a tocar essa música e eu só ouvi até você tocar até aqui. Para vocês perceberem que ele nunca tinha tocado aquela música, nunca tinha ouvido aquela música e ouviu a professora a tocar um excerto da música e ele tocou exatamente o que ouviu até ali. Pronto. E automaticamente foi selecionado para ir lá e hoje é um dos melhores músicos de sempre. Músico, cantor, autor, whatever que vocês queiram. Muita gente se calhar não o conhece, mas Elton John é um grande nome. Desde que eu era puto, ele já é gajo para 60, 70. Mas isto é só um pequeno exemplo de que as pessoas fazem um grande esforço até chegarem onde estão. No caso dele, há pessoas que têm facilidade, ou seja, em ouvir, em tocar. Ele, para aquilo que a minha mulher disse sobre esse filme, ele tocava tudo de ouvido. Ele tocava um carradão de instrumentos só de ouvido. Ele tocava tudo que era músicas de ouvido. Como eu, por exemplo, com a harmónica. Que a guitarra não é bem assim, não consigo tocar assim de ouvido. Talvez seja mais complicado ou assim, mas com a harmónica eu toco quase qualquer coisa com a harmónica e estou ali. Ainda agora estava a tirar a música do Carteiro Paulo para o meu filho. Por isso é que eu digo, há sempre. Não desistam. Façam essas imagens mentais de vocês mesmos, ou daquilo que querem ser, ou daquilo que querem atingir. Vejam-se no topo da montanha. Vejam, por exemplo, um exemplo do Cristiano Ronaldo. Ele vê-se como um super-homem sempre ali. Quando ele está, eu vou tentar filmar para ali, não sei. Ele põe-se naquela posição assim de, percebem, esticar o peito e fala, não sei o que ali. E funciona para ele. Funciona. E ele diz mesmo em várias entrevistas que a visualização mental é uma coisa bruta. Se eu me lembrar, eu vou fazer um teste com a Vanessa, sem ela saber o porquê do teste. E só para vocês perceberem o que é antes de vocês aplicarem a visualização e o que acontece à vossa parte física e mental, logicamente, quando vocês aplicam a visualização mental. De qualquer maneira, não desistam de vocês daquilo que vocês querem, mas não se esqueçam que tudo tem um princípio, um meio e um fim, e entre o princípio e o meio e o fim há vários degraus que vocês têm que subir e vencer, e chorar, e bater na parede, e ralhar, e gritar, como eu faço às vezes no carro, ponho a música alta, fecho os vidros e mando aquele grito assim, pronto, que já me chamaram maluco aqui no canal, mas o que é que vocês se aquilo? Aqueles que acham que eu sou maluco, quando eu tenho, o que eu tenho são estratégias de lidar com situações, cada um tem a sua, pessoas que fogem, há pessoas que atacam, eu mando um grito de vez em quando, felizmente que é só uma vez por ano. Portanto, eu vou continuar o treino, não estou com ideias de parar muito, hoje é treino de pernas. Portanto, lá vou eu fazer umas pornocas, beijinhos e abraços, e eu supostamente já mostro o vídeo da Vanessa, que não percebe nada de visualização, nem sei se eu já alguma vez falei sobre isso com ela, mas para ela mostrar a vocês a diferença entre o antes da visualização mental, no exercício simples, e o depois da visualização mental. Beijinhos e abraços. Coisa agora, por causa disso, a visualização mental. Era um exercício que fazíamos na faculdade, que eu já tinha feito muito antes era só usar a lógica, que eu tinha feito muito antes de ir para a faculdade, porque trabalhava com hipnose ou fazer crer isto ou aquilo. E se vocês quiserem fazer uma brincadeirinha comigo, é só vocês agarrarem no vosso telefone, telemóvel, seja o que for, e sentam-se só sossegados. E eu vou pedir a vocês, para vocês verem como a visualização é muito simples, o que eu vou fazer, eu até vou-me sentar com vocês. Então pronto, vocês estão sentados, tranquilos, podem confiar aqui no tio. Vocês agora, nesta altura, fecham os olhos. E quando vocês fecharem os olhos, bem vá, descansadinhos, respirem só 2 ou 3 vezes, vá o peso e tal, só descontração, vá, só descontração, podem respirar normalmente, logicamente, mas é só para vocês terem consciência que o ar está a entrar e está a sair. E agora quero que vocês imaginem um limão, uma árvore, um limoeiro, e vocês estão a ver os limões mais amarelos, mais bonitos que vocês já viram, limões grandes, ali, grossos e tal, e vocês vão lá perto dessa árvore, devagarinho e tal, em segurança, arrancam o limão dessa árvore e vocês vão ao vosso bolso, esquerdo ou direito, não interessa, tiram uma faca e abrem a faca com cuidado, cortam o limão ao meio e apertam essa metade do limão na boca e provam o limão. Conseguiram? Ok. Conseguiram sentir o sabor do limão na boca? Conseguiram fazer
fazer uma cara feia. Ok, agora abram os olhos devagarinho, pronto, está feito. Basicamente, visualização mental é isto. Neste caso, sensorial, ou seja, o sabor, ou o calor, ou o frio, ou não sei o quê. Mas eu já trabalhava com isto desde os 15 anos que eu trabalho com hipnose, né? É o fazer crer ou não sei o quê. Pronto, é aproximar os sentidos todos do subconsciente, de fazer com que, como por exemplo, eu consigo prender as mãos às pessoas só com palavras. Eu digo para eles fazer o exercício e eles ficam com as mãos presas e só soltam quando eu quiser, ou pronto, e por diante. Funciona com muitas pessoas, com outras nem por isso. O que eu digo é, se vocês sentiram o limão, muito bom para vocês. Se não sentiram, façam, voltem atrás no vídeo, façam o exercício outra vez mais descontraídos, uma vez, duas, três, até sentirem. Eu vou tentar sentir o limão agora, espera lá. Durante uns segundos vou apanhar o limão. O que eu disse a vocês para fazerem, eu vou me visualizar a fazer isso, e quando eu estiver a pôr o limão na boca eu faço assim antes. Percebem? Ou seja, quando vocês, porque mesmo que eu não fale, que eu não diga nada, vocês conseguem ver ali, porque eu gosto de sabores intensos. Eu gosto do limão, o sabor do limão, eu gosto do sabor da malagueta, aí por dentro. Ou seja, há pessoas, especialmente que a idade a partir dos 40, a gente gosta das coisas mais fortes, sabores mais intensos, coisas mais... Foi o que eu reparei em mim. Mas como outras pessoas já me disseram mesmo, a partir de uma certa idade, é isso que vai acontecer com vocês. Portanto, tem esse exercício, mas eu entretanto vou fazer um exercício com a Vanessa que é mais físico, em como a parte mental pode manipular a parte física. Beijinhos e abraços para vocês. Até já. Prometido, a Vanessa não pode estar a fazer o almoço e eu convém ter este vídeo feito. Então pedi à filha aqui uma colaboraçãozita. Então vá, isto é a diferença entre ela sem psicologia do desporto e com psicologia do desporto, ou seja, com uma parte da psicologia do desporto, ou seja, visualização mental neste caso. Ok, eu já preparei, ou seja, já pedi ela para ela fazer o exercício para ver como é que é. E a primeira parte, a segunda parte não. Portanto, experimenta lá, então apontas com o teu dedo para a frente e rodas o braço esticado o máximo que puderes, mas sem te magoares, claro, logicamente, né? E fixa onde é que tu chegaste. Ou seja, mais ou menos ao pé desse quadro, né? Então pronto, podes pôr outra vez. Agora consegues, baixas a mão, fechas os olhos e imaginas que estás a fazer o mesmo exercício, mas sem fazeres. Ou seja, imagina que o braço está a levantar, que tu estás a rodar lentamente e tal, e quando chegas àquela parte, tu imaginas que chegaste bem mais à frente. Okay. Percebeste? Conseguiste ver isso? Uhum. Ok, agora abres os olhos e fazes outra vez. Vamos lá ver se funciona contigo. E então, o que é que tu achas? O que é que estás a rir? Foi mais ou não? Foi. Beijinhos e abraços para vocês. E para a minha filha linda também, adeus.